A chuva caía havia horas, lavando a poeira da pequena cidade suburbana de Asheville, na Carolina do Norte. Dentro de um café pouco iluminado na esquina da Maple Street, uma mulher estava sentada perto da janela, com os dedos trêmulos envolvendo uma xícara de café intocada. Seu nome era Clara Reis, 34 anos, e viúva havia 4 anos. Ela vestia um suéter simples de cor creme e um cachecol preto. Seus olhos carregavam um peso que apenas aqueles que perderam tudo conseguem compreender. Cada gota de chuva que deslizava pelo vidro a lembrava das lágrimas que ela havia parado de derramar em público. As pessoas ao seu redor viam uma mulher calma e graciosa, mas por dentro ela era uma tempestade lutando para não se destruir. Se você acredita em gentileza, cura e segundas chances, então reserve um momento para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal Vibe História. Porque, às vezes, os encontros mais inesperados podem reconstruir os próprios corações que pensávamos estar além de qualquer reparo. Clara não deveria estar ali naquela noite. Ela estava dirigindo para casa depois do trabalho, perdida em seus pensamentos, quando a tempestade a obrigou a parar. O café era pequeno, silencioso e afastado da estrada principal, assim como ela, tentando existir sem ser notada. Ela havia enterrado o marido, Mark, 4 anos antes, após um trágico acidente de carro. Ele tinha sido seu amor da faculdade, seu melhor amigo, seu único amor. Desde então, a vida passou a ser sobreviver um dia de cada vez por causa de seu filho de 7 anos, Eli. O amor, para ela, era um capítulo encerrado, algo que pertencia a outra vida. Enquanto estava sentada ali, seu celular vibrou com uma mensagem de sua amiga Rachel, que vinha insistindo para que ela tentasse namorar novamente. Só um jantar, Rachel havia dito. Você não pode viver a vida inteira sozinha. Clara riu e ignorou, mas Rachel havia secretamente marcado um encontro às cegas para ela naquela noite. Quando Clara finalmente leu a mensagem, percebeu que o homem deveria encontrá-la ali, naquele mesmo café. Seu instinto disse para ir embora. Mas antes que pudesse fazer isso, o sino sobre a porta tocou suavemente. Um homem alto, no fim dos 30 anos, entrou, sacudindo a chuva do casaco. Ele olhou ao redor, seus olhos castanhos percorrendo o ambiente até pousarem nela. Clara sentiu um leve aperto estranho no peito. Havia algo nele que transmitia firmeza e bondade, algo que não lembrava o mundo que ela conhecia antes. Ele caminhou até a mesa dela e, por um momento, ela quis desaparecer, mas então ele sorriu. Não era um sorriso ensaiado ou sedutor. Era verdadeiro, caloroso e paciente. Ele se apresentou como Nathan Cole. Era engenheiro civil, havia se mudado recentemente para a cidade, divorciado há 3 anos, e criava uma filha de 10 anos chamada Sophie. Sua voz era calma, e não havia pressa em suas palavras. Nenhuma pressão. Eles conversaram sobre o clima, sobre os filhos, pequenas coisas do trabalho e o conforto silencioso das cidades pequenas. Clara se pegou falando mais do que imaginava. Contou sobre Eli, sobre como era difícil criá-lo sozinha, sobre os olhares e a pena sussurrada que a acompanhava por onde ia. Nathan ouviu em silêncio, sem julgamentos no olhar. Quando a garçonete trouxe a comida, Clara se deu conta de que estava sorrindo pela primeira vez em semanas. Quase se sentiu culpada por isso. Como podia sorrir se Mark não estava mais ali? Se havia prometido manter o coração trancado para sempre. Mas Nathan não exigia nada disso. Ele não cavou seu passado nem ofereceu consolos vazios.
Ele apenas estava ali, presente, ouvindo, fazendo-a se sentir segura. Depois do jantar, quando Natan se ofereceu para acompanhá-la até o carro, ela hesitou. A chuva ainda caía suavemente, e as luzes da rua brilhavam como estrelas refletidas no asfalto molhado. Parados ao lado do carro dela, Clara respirou fundo e finalmente disse o que guardara a noite inteira. Eu preciso te contar uma coisa, sussurrou, com a voz trêmula. Eu sou viúva. Por um longo momento, houve silêncio. O som da chuva preenchia o espaço entre eles. Natan olhou para ela não com pena, nem surpresa, mas com compreensão serena. Então sorriu de leve e disse, você se importa que eu seja divorciado? Ela balançou a cabeça negativamente. Então por que eu me importaria por você ser viúva? Disse ele suavemente. Eu vejo uma mulher, não um rótulo. Aquelas palavras a atingiram com mais força do que ela esperava. Não eram poéticas. Eram simples e honestas. E, pela primeira vez em anos, Clara sentiu algo se quebrar dentro de si, uma parte do coração que estava congelada desde o dia em que perdeu Mark. Ela não sabia naquele momento, mas aquela noite chuvosa foi o início de uma nova estação em sua vida, uma que testaria sua coragem de amar novamente. Nas semanas seguintes, Natan e Clara passaram a se encontrar de forma casual. Café depois do trabalho, caminhadas no parque com as crianças, coisas simples que aos poucos construíram uma ponte entre seus mundos. Eli e Sophie tornaram-se inseparáveis, rindo e brincando como irmãos. Às vezes, Natan consertava pequenas coisas na casa de Clara, um cano vazando, uma porta rangendo, sem nunca esperar nada em troca. A presença dele virou um conforto silencioso, algo que ela aguardava com carinho. Mas a cura não era linear. Havia noites em que Clara acordava chorando, ainda chamando o nome de Mark. Havia dias em que ela cancelava planos com Natan, apavorada com a ideia de trair o passado. Ela carregava a culpa como uma âncora, e por mais gentil que Natan fosse, sentia que não merecia ser feliz novamente. Numa tarde, ela confessou tudo a ele. Estavam sentados em um banco do parque observando as crianças brincarem. Eu não posso prometer que um dia vou parar de sentir saudade dele, disse ela. Natan a olhou com os olhos cheios de ternura. Então não pare, respondeu. O amor não apaga o amor, Clara. Ele se soma. Talvez o coração não seja um quarto com uma única chave. Talvez seja uma casa que pode crescer. Aquelas palavras mudaram algo profundo dentro dela. Aos poucos, Clara começou a entender que permitir-se amar de novo não significava esquecer Mark. Significava honrar a vida que ele gostaria que ela vivesse. Com o passar dos meses, a amizade deles se transformou em algo que nenhum dos dois tentou rotular. Não houve grandes declarações nem promessas, apenas compreensão silenciosa. Certa noite, Natan convidou Clara e Eli para jantar em sua casa. Sophie havia feito as decorações, e Natan cozinhara espaguete, o único prato que dizia conseguir fazer sem queimar. Foi bagunçado, barulhento e imperfeito, mas parecia uma família. Quando Clara olhou ao redor da mesa, vendo Eli rir com Sophie e Natan fingindo estar ofendido com as piadas deles, sentiu um calor se espalhar pelo peito. Pela primeira vez em 4 anos, ela não se sentiu sozinha. Mas o mundo nem sempre era gentil. Quando as pessoas da cidade começaram a cochichar que ela estava seguindo em frente rápido demais ou desrespeitando o falecido marido, Clara desmoronou outra vez. Um domingo após a igreja, uma antiga vizinha se aproximou e disse, deve ser bom esquecer tão fácil.
Naquela noite, Clara sentou-se na varanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Natan apareceu sem fazer perguntas. Apenas se sentou ao lado dela, em silêncio, segurando sua mão. Você não precisa provar nada para ninguém, disse suavemente. Você amou profundamente, perdeu profundamente e, ainda assim, continua de pé. Isso não é traição, é coragem. Não foi uma solução imediata, mas deu a ela forças para se levantar novamente. Ela aprendeu a ignorar o barulho externo e a se concentrar na verdade silenciosa do próprio coração. Aos poucos, começou a fazer trabalho voluntário no centro comunitário, ajudando outras viúvas e pais solteiros a reconstruírem suas vidas. Natan a apoiava em cada passo, não como um salvador, mas como alguém que acreditava nela, mesmo quando ela não acreditava. Um ano depois, Natan a convidou para o mesmo café onde haviam se conhecido. A chuva caía outra vez, assim como naquela primeira noite. Sentados à mesa perto da janela, Natan colocou uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. Clara, disse ele, com a voz levemente trêmula. Eu sei que você passou por mais do que qualquer pessoa deveria enfrentar. Sei que o amor, para você, não é algo simples ou novo, mas também sei que a vida raramente nos dá segundas chances e, quando dá, não devemos ter medo de aceitá-las. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas quando ele abriu a caixa. Dentro havia um anel de prata, simples e elegante, com uma pequena safira que brilhava como gotas de chuva. Ela levou a mão à boca, tomada pela emoção. Você não precisa responder agora, disse Natan rapidamente, com carinho na voz. Só saiba que eu estou aqui. Seja hoje, amanhã ou daqui a anos, eu sempre vou ver você como a mulher que encontrou coragem quando a vida lhe deu todos os motivos para desistir. Clara olhou nos olhos dele, e toda a dor, o medo e a solidão que carregara começaram a se dissolver. Ela respirou fundo, com a voz trêmula, e sussurrou: Mark costumava me dizer que o amor nunca morre. Ele apenas encontra novas formas de continuar vivo. Talvez seja o amor me encontrando outra vez. E, enquanto a chuva caía lá fora, ela assentiu entre lágrimas. Sim, Natan, disse suavemente. Eu acho que estou pronta. Eles não precisavam de aplausos nem celebrações. O amor deles não era sobre fogos de artifício. Era sobre cura, resiliência silenciosa e duas almas feridas que encontraram luz na escuridão uma da outra. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para nos ajudar a espalhar mensagens de esperança, cura e segundas chances. Porque o amor verdadeiro não é sobre começos perfeitos. É sobre corações corajosos que escolhem acreditar novamente. Pedido especial. Conte nos comentários, você acredita que o amor pode voltar depois da perda? Suas palavras podem dar a alguém a coragem para recomeçar. E, em algum lugar além da chuva e da dor, duas almas encontraram paz. A prova de que, mesmo depois das despedidas mais difíceis, a vida ainda pode sussurrar: está tudo bem amar de novo.